passar a palavra, quem vai ser o mediador é o Vitor. Vitor, é com você. Boa noite a todos, eu sou o Vitor, sou o atual diretor científico da Liga, eu sou acadêmico do 7º período da Universidade de Vassouras e hoje eu vou mediar a reunião. Com muita honra que eu apresento para vocês o Dr. Leandro Lara do Prado. Ele é médico formado pela UFMT, reumatologista e doutor de doenças do sistema músculo-esquelético pela USP, médico do Hospital Sírio-Libanês, docente da disciplina de reumatologia e coordenador do ambulatório de artrites infecciosas da Faculdade de Medicina da USP. Leandro, muito obrigado pelo estar disponível para a gente fazer esse encontro. E em nome da Liga, eu queria te agradecer por aceitar o convite. E qualquer coisa, estamos aqui. Eu vou ficar olhando o chat e conforme as dúvidas vierem, vou te passar. Sem problemas, Vitor. Então vamos lá. Acho que todo mundo está visualizando a tela, está tudo ok. Vamos iniciar a apresentação, então, aí. Bom, pessoal, como a liga aí de vocês, é bem interessante a gente estar discutindo infectologia, e acho que essa parte mesmo associada às artrites infecciosas é uma área bastante densa, bastante variada, né? E eu acho que vou tentar trazer umas pinceladas de algumas patologias importantes. O médico generalista, o clínico, enfim, todo mundo tem que saber um pouco dessas doenças para ter uma ideia de como agir, né, diante de um quadro que muitas vezes pode ser necessária uma ação bastante rápida, bastante sem precisar aguardar exames, enfim, como a gente vai ver durante o período, né? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre artrites bacterianas, começando aí pelas não gonocócicas e gonocócicas, né? Que é uma divisão mais didática do que, eventualmente, na prática. E falando algumas artrites virais também, interessantes para a gente abordar, que costumam causar, doenças virais que costumam causar manifestações reumatológicas, né? Não somente artrite, mas manifestações reumatológicas de maneira geral. É um assunto bastante interessante porque todo mundo o reumatologista principalmente, acaba sendo chamado para opinar sobre esses casos. Então, antes da gente pensar em doença reumatológica, a gente pensa em outras doenças não reumatológicas. O diagnóstico diferencial é fundamental nesses casos, né? Então, pensar em doenças infecciosas, neoplásicas, sempre está na manga ali do clínico e principalmente do reumatologista. Mas, de qualquer forma, acho que todo mundo no pronto-socorro, enfim, pode ter que se deparar com uma situação parecida. E é sobre isso que eu já começo com o nosso primeiro caso clínico, né? Vamos analisar aqui, então. O caso é uma mulher, 49 anos, tá? Procura o pronto atendimento referindo dor no joelho direito e dificuldade para deambular há 2 dias. Ela nega febre, nega dor em outras articulações e tem um antecedente importante de artrite reumatoide há 6 anos, em uso de adalimumab subcutâneo, quinzenal, uma dose a cada 15 dias, e metotrexato, 20 miligramas por semana. No exame físico, é uma paciente que está com sinais vitais estáveis, mais uma temperatura de 37,7, está subfebril, lúcida, orientada, hidratada, eupineica, de aparelho de exame segmentar, aparelho respiratório, cardiovascular e abdominal sem alterações, e no exame osteoarticular, ela apresenta edema, calor e hiperemia no joelho direito, com sinal da tecla positivo, sem outras sinovites palpáveis, tá? E aí, você é o plantonista do PA que está atendendo essa paciente. Qual a sua conduta nesse momento? Solicitar PCR-VHS, aumentar a prednisona para 20 miligramas, encaminhar para reavaliação do reumatologista. Você acredita que essa paciente está em atividade da artrite reumatoide? Solicitar ressonância magnética de joelho e avaliação do ortopedista, se acredita em um trauma. Fazer punção articular com análise do líquido sinovial, hemograma, PCR-VHS. Ou internar a paciente para analgesia, colher hemograma, PCR e VHS. Eu vou passar aqui para o Mente para a gente poder fazer. Espera aí que eu vou ter que mudar do local aqui, só um minuto. Vamos lá.
Preciso que habilite aqui no iPhone também, Luciano, que eu possa dividir a tela. Será que você consegue? Eu já autorizei aqui, Leandro, É. o aqui. Vê aí se você... Pronto. Então, pronto, vamos lá. Eu deixei múltiplos fontes, tá bom? Não é para gravar, só um minuto. Vocês estão vendo aqui? Normalmente, não. Ainda não, Leandro. Não sei o que está acontecendo aqui. Eu estou tentando dividir a tela aqui no... Está tendo uma dificuldade para fazer o compartilhamento aqui pelo Mente. Mas se vocês quiserem acessar o código, posso fazer isso? 842389 no mente.com. Porque eu não estou conseguindo acessar o Mente aqui pelo celular. Leandro, já enviei no chat. Então, lá vai ter essas opções. Vamos dar um minutinho aí para o pessoal. Leandro, acho que você precisa abrir o Pronto, Mente. agora começou. Tá aberto. Vamos lá? Tá aberto aí. 40 segundinhos para vocês votarem. Terminando aí, 5 segundos. Vocês estão conseguindo votar? Muito bem. Eu acho que... Peraí. Apareceu pra gente da hipótese diagnóstica, era esse mesmo? Não, acho que apareceu outra tela aí para você. É verdade, não apareceu essa opção, não. Apareceu, eu acho que uma tela das hipóteses, não dessas que você está mostrando para a gente. Tá, vamos votar de novo aí, que acho que deu problema aqui na pergunta. Essa, na verdade, seria a questão da segunda questão aí, do segundo caso que a gente tem. Só um minuto. Vamos lá, deixa eu... É que mexer no celular com Mente é mais difícil. Aqui para mim aparecia do plantonista do PA, qual a sua conduta. Mas, enfim, a gente tenta fazer na segunda votação. Alguém gostaria de dar uma hipótese aí para esse quadro? Ou de comentar qual seria a melhor conduta nesse momento? A Amanda Dutra e a Gisele da Silva Alvarenga estão falando que é a letra C.
Letra C. Alguém discorda, pessoal? Alguém tem uma outra? Acho que agora está entrando aí novamente. Se alguém quiser votar novamente, está aberto novamente a votação. Agora sim. Você é o plantonista do PA. Qual a sua conduta nesse momento? Né? Alguém tem alguma outra opção? Leandro, estão pedindo para você votar no caso clínico, por favor. Ah, tá. Então vamos lá. Mulher, 49 anos. Procurou pronto atendimento aí com dor no joelho há 2 dias. Tem uma história de artrite reumatoide. E no exame físico, tem um edema, calor e hiperemia em joelho direito, com sinal da tecla positivo. Muito bem, nós tivemos aí, enfim, a maioria. Uma monoartrite de início agudo, né? 2 dias de história. Ela, apesar de ela não ter febre, não referir febre, ela tem uma temperatura aí de 37,7, quadro já subfebril. E além disso, ela também apresenta sinais clássicos de edema, eritema, sinais clássicos flogísticos no joelho, sem outras sinovites. Você até poderia pensar numa atividade da artrite reumatoide, mas ela está em uso de um biológico, está em uso de metotrexato, e não tem outras. A gente sabe que a artrite reumatoide é uma doença poliarticular. Aparentemente não é. Trauma, não tem história para você pensar em encaminhar para ortopedista, e interná-la apenas, colher exames e aguardar a evolução, também não seria o ideal nesse caso. O ideal, nesse caso, monoartrite aguda em paciente com fator de risco, como ela tem artrite reumatoide e é imunossuprimida, é fazer a punção articular e afastar a artrite séptica, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho das artrites bacterianas aí. É uma doença com uma incidência relativamente grande, 2 a 6 para 100 mil por ano. Acomete aí os extremos de idade, então pacientes, crianças, jovens, que geralmente quadril é a articulação mais acometida, e idosos, né, por conta das comorbidades que a gente vai ver que acabam entrando como fatores de risco. Né? Crianças têm uma incidência maior e pacientes, por exemplo, com artrite reumatoide ou pós-operatório de prótese articular, tem uma incidência muito maior do que a população geral, como a gente pode ver aqui. Então, ter artrite reumatoide, ter uma doença reumatológica, acaba sendo um fator de risco. E qual é o problema da artrite séptica, da artrite bacteriana? É a perda, o grande risco de perda irreversível da função articular. Quase metade dos pacientes podem ter risco de perda da função em pouco tempo. Então, das poucas coisas que são emergências na reumatologia, a artrite séptica é uma delas. Não dá para deixar para depois, não dá para internar o paciente e aguardar. E como eu falei, alguns fatores de risco de doenças reumatológicas acabam entrando aí. E nesse caso clínico a gente vê vários deles. Então, a artrite reumatoide por si só é um fator de risco, história de prótese articular, pacientes imunocomprometidos, idosos e pacientes em terapia imunobiológica, e principalmente o anti-TNF foi implicado em alguns estudos no maior risco de evolução para artrite séptica. Então, esse paciente estava usando adalimumab, que é um anti-TNF, para quem não sabe, é um imunobiológico, a gente utiliza nesse tratamento, e com isso a gente vê aí 2 fatores de risco, pelo menos nesse caso, tá bom? Quais os agentes mais frequentes causadores da artrite séptica, da artrite bacteriana? A gente didaticamente divide em artrite de origem gonocócica e não gonocócica. Cerca de 50% ou mais é causada pela Neisseria gonorrhoeae. Os outros 50% se dividem, a grande parte deles em Staphylococcus aureus, é o micro-organismo mais frequente, Streptococcus e outros micro-organismos gram-negativos, Staphyloepidermidis e associação de agentes com menor frequência. Por que isso é importante? Porque muitas vezes, como a gente viu nesse caso, qual deve ser a conduta? Punção articular para fazer o diagnóstico e antibiótico terapia. E essa antibiótico terapia não pode aguardar, muitas vezes, antibiograma, exames, para você saber qual é o micro-organismo que está causando. Então, você tem que ter a ideia nessa tabela de quantidade ou de possibilidade de agentes etiológicos para essa artrite bacteriana, e que isso vai direcionar o seu tratamento.
Alguns fatores de risco podem chamar atenção para certas etiologias, né, para certos causadores. Então, pacientes com doenças crônicas, idosos, diabéticos, cirróticos, pacientes com doenças neurológicas, Streptococcus do grupo A e B tem uma grande participação nesses casos. Estafilococcus coagulase negativo está muito associado a procedimentos que envolvem aí pele, né, ou contaminação da pele, ou pós-artroscopia, pós-prótese articular, onde tem uma contaminação ali com esse estáfilo de pele, né, que é coagulase negativa. Bactérias gram-negativos, né, como E. coli, Proteus, Klebsiella, Enterobacter, muito associado à translocação aí, a disseminação hematogênica em idosos, imunocomprometidos, ou usuários de droga intravenosa também, que pode ter circulação dessas bactérias que acabam indo parar lá na articulação e causando artrite séptica. Lembrar de anaeróbios em caso de trauma penetrante da articulação, e o Staphylo aureus, que é o mais frequente, também é um grande, tem que ser coberto também em usuários de drogas, pacientes com artrite reumatoide, isso também pode acontecer. Como que isso acontece? Como que as bactérias atingem a circulação? Geralmente, a articulação é um meio estéril, não tem contato com o meio exterior. Então, como que as bactérias vão parar lá dentro? Geralmente por disseminação hematogênica é a causa mais frequente, mas por contiguidade também pode acontecer. Infecções próximas, como por exemplo subcutâneo, tendão, podem, por contiguidade, penetrar a articulação. Trauma, logicamente aberto, você leva o micro-organismo para dentro. Técnicas invasivas como artroscopia, infiltração articular podem acontecer. Então, é o que a gente vê aqui nesse esquema, né? Tanto a disseminação por via hematogênica, quanto a disseminação, por exemplo, por uma osteomielite ou uma lesão de partes moles, um trauma penetrante, por exemplo, né? Propagação através de tecidos moles, medidas diagnóstico-terapêuticas, a gente vê a agulha aqui de infiltração articular, mas poderia ser uma artroscopia ou dano penetrante, como eu falei anteriormente. E com isso ocorre uma proliferação muito importante de micro-organismos dentro da articulação, no meio onde circulação, por exemplo, por cartilagem, meio sinovial, é muito ruim. E com isso ocorre uma disseminação muito rápida dessa infecção bacteriana. Por isso, o início do quadro costuma ser abrupto, né, com calor, dor, edema, febre, limitação de amplitude de movimento, e isso acontece frequentemente nos casos de artrite bacteriana. Logicamente, em idosos imunocomprometidos, a febre pode não estar presente em todos os casos, é o que a gente viu no caso clínico, né? Ela estava subfebril, mas não referia febre. Qual a localização mais frequente? Joelho nos pacientes adultos, como a gente viu nesse caso. Em crianças, lembrar que o quadril muitas vezes é acometido e muitas vezes o paciente não refere dor por ser criança, o que vai ter uma diminuição de amplitude de movimento, a criança mancar, ou mesmo queda do estado geral, com febre, com sintomas pouco específicos nas crianças também podem chamar a atenção para a artrite séptica de quadril. Lembrar nos pacientes usuários de droga intravenosa que as articulações cartilaginosas são bastante acometidas, então externo, manubro external pode ter acometimento, intercostal, né? Pode ter essas articulações acometidas e serem um diagnóstico diferencial importante. Geralmente, a via de regra, a doença é monoarticular, então quando a gente fala de artrite séptica bacteriana, a gente está falando de uma monoartrite de início agudo, tá? Então, isso diferencia muito o seu pensamento quando você pensa nos diagnósticos e nos diagnósticos diferenciais. Logicamente, uma menor parte dos casos, 10 a 20%, pode ter um acometimento poliarticular, mas aí geralmente vai ser num paciente que está num quadro clínico muito particular, né? Uma infecção generalizada que ocorre disseminação hematogênica e com isso o paciente começa a ter acometimento articular em vários sítios ao mesmo tempo, mas não é o que acontece na maioria dos casos, tá? E geralmente existe uma infecção, na maioria dos casos existe uma infecção associada
ao quadro. Então, infecção de pele, infecção urinária, infecção respiratória, isso é particularmente frequente. Acho que tem alguém com o microfone aberto aí, né? Isso é particularmente frequente nos pacientes com idosos, imunocomprometidos, onde essa infecção em outro sítio acaba, por disseminação hematogênica, chegando à articulação. Então, o quadro clínico típico é esse, que é o que a gente viu também no nosso quadro clínico aí, que a gente brincou um pouquinho no início da aula. Leandro, Oi, pois não. nós temos uma dúvida no chat. Pode O falar. Diego Seixas pergunta: por que no caso clínico não poderia ser uma evolução da artrite reumatoide prévia da paciente, visto que já existe história clínica? Pelo fato de ser um acometimento unilateral do joelho? Não descarto completamente que tenha sido, mas pensando que a artrite reumatoide é uma doença poliarticular, onde você tem um quadro de evolução mais crônica, pensando numa paciente com um quadro agudo de monoartrite, obrigatoriamente você tem que afastar a artrite séptica, mesmo essa paciente tendo artrite reumatoide, mesmo essa paciente podendo ser uma atividade de artrite reumatoide. A gente vê muito isso no ambulatório de reumato, por exemplo, ou no consultório. O paciente tem artrite reumatoide, já tem um quadro clínico compatível e chega com uma artrite aguda ou uma piora aguda. Se for uma monoartrite, se for um lugar funcionável, é obrigatório você afastar a artrite séptica, porque essa paciente ela é imunossuprimida, ela pode não apresentar febre por conta disso, tá? Então ela está tomando biológico e não necessariamente pensar somente na evolução da doença como um quadro específico, né? Então, logicamente, você não a opção ali C, ela não afasta completamente que seja a atividade da artrite, mas obrigatoriamente você tem que afastar a artrite séptica. Então, a conduta ali é funcionar e não só aumentar a prednisona e caminhar ela para o reumato para rever o tratamento, tá bom? Acho que é isso. Então, assim, o quadro é agudo, geralmente com sinais flogísticos, geralmente monoarticular, bastante exuberante, né? Com perda da função articular também, então a gente vê aqui um joelho já meio inflexo, a gente vê aqui uma lesão também de pele, que pode ser aí uma lesão por contiguidade, então ela tem uma celulite também, né, junto com essa artrite, pode ser aí o início do processo infeccioso que acabou levando à artrite, tá bom? E como se faz o diagnóstico? Então foi o que a gente discutiu, né? O laboratório pode te ajudar, a hemocultura geralmente vai ser positiva em 50% dos casos, porque a disseminação hematogênica é bastante frequente. Hemograma vai ter uma leucocitose, mostrando infecção bacteriana, VHS e PCR vão estar aumentados, e testes moleculares para algumas bactérias e para o gonococo, né, na artrite gonocócica, geralmente podem ser necessários e podem te ajudar a guiar o diagnóstico de qual o agente etiológico para essa artrite. No entanto, o que a gente tem que lembrar desse assunto que a gente está falando é que pensou em artrite séptica é igual a punção articular. O diagnóstico não vai sair de uma hemocultura que vai demorar 3 a 4 dias, 2 a 3 dias para você ter o antibiograma. Você vai ter que fazer a punção articular e tomar uma conduta baseada nisso. Então, ali, basicamente, quando você colher aquele líquido sinovial, 3 coisas precisam ser avaliadas. É o CCC. Celularidade total e diferencial, cultura IgG e presença de cristais, tá? A celularidade, ela está muito associada a falar e o leucócitos por milímetro cúbico. Se for maior que isso, é muito provável que seja artrite bacteriana. A cultura do líquido sinovial, ela está positiva em 90% dos casos, então é muito importante fazer, só que a cultura vai demorar, quando ela vier, você já terminou o seu plantão e o paciente já perdeu o joelho. E o GRAM, ele pode ser interessante, em alguns serviços a gente consegue o GRAM ali com o laboratório rapidamente, você consegue ver pelo menos se é GRAM positivo, se é GRAM negativo, se é diplococo, né? Se sugere gonococo, por exemplo, e você pode direcionar um pouco a sua terapêutica. No entanto, muitas vezes não dá para esperar esse resultado de exame. E a presença de cristais é para um diagnóstico diferencial. Então, se for para pedir 3 coisas na função articular, pelo menos isso. Se quiser pedir ADA, pedir DHL, pedir, enfim, glicose, pode fazer o que você quiser, mas não deixe de pedir celularidade total e diferencial, cultura e pesquisa de cristais.
Então, aqui só para ilustrar a técnica de punção do joelho, não precisa chamar o ortopedista, né? O clínico, lá no pronto-socorro, na UPA, ele pode puncionar o joelho para não atrasar esse diagnóstico, tá? Então, é a articulação, por exemplo, mais acometida na artrite séptica, é mais fácil de funcionar nesse caso, né, pessoal? Então, não deixe isso atrasar o seu diagnóstico de artrite séptica. E aqui a gente tem aí uma comparação de sensibilidade e especificidade dessas várias alterações que podem aparecer nos exames laboratoriais, né? Então, assim, leucocitose tem uma sensitividade e especificidade importante, então a chance de ser artrite séptica aumenta 1,7 vezes. A VHS elevado, então não é tão específico, mas é bastante sensível. A gente sabe, né, o VHS não é a hemossedimentação não é um exame muito específico mesmo. Agora, a contagem aqui acima de 50 mil já te dá uma especificidade de 88% e uma chance de risco de 4 vezes maior, né? E se você tiver os 3 positivos, a sensibilidade é altíssima e uma chance alta também. Então, pensar aqui que a punção com análise do líquido sinovial costuma ser o principal divisor de águas aí para você fazer o diagnóstico. E aí a gente lembra sempre daquelas 4 classes, né, de líquido sinovial, que é importante a gente ter em mente para isso à beira-leito você pode identificar, né? Então aquele líquido amarelo, límpido, com alta viscosidade, né? Geralmente é um líquido não inflamatório, né? Com presença baixa de leucócitos, menos que 2.000 por milímetro cúbico, com predomínio de linfócitos, é um líquido classe 1 que a gente considera não inflamatório, que é um líquido que geralmente a gente vê, por exemplo, na osteoartrite, né? Então é aquela senhorinha que tem osteoartrite de joelho, artrose de joelhos, e vem lá com o joelho gigante, né? Ah, doutor, meu joelho inchou de uma hora para outra, fui subir a escada, meu joelho inchou. Aí você vai lá, funciona o joelho e vem esse tipo de líquido. É um líquido da osteoartrose. Classe 2 seria o líquido inflamatório, por exemplo, da artrite reumatoide, né? Então ele ainda é translúcido, tem aí para presente leucócitos, pode ter um predomínio de polimorfos nucleares, mas que chega no máximo a 50%, um pouco mais de 50%, mas sempre abaixo de 100 mil leucócitos por milímetro cúbico. Já o classe 3 é esse que a gente está vendo no nosso caso, né? Um líquido séptico, turvo, perde a viscosidade, leucócito maior que 100 mil, com mais de 95% de polimorfos nucleares e cultura positiva, tá? E o líquido hemorrágico, logicamente, está mais ligado a trauma, por exemplo, anemia pós-forma, onde pode ter hemartrose, né? Então, aí você tem sangue mesmo, né? Nem tem as outras características. Aí, só falar um pouquinho da viscosidade, que eu acho que talvez não seja um tema tão fácil assim de vocês se lembrarem, é uma coisa mais específica, mas viscosidade dá para você testar na beira-leito, tá? Isso a gente faz com os residentes aqui. A viscosidade ela é conferida no líquido sinovial pelas proteoglicanas, as proteínas que ficam no líquido sinovial, e isso dá uma característica do líquido viscoso que ajuda na lubrificação da articulação. Geralmente ela é uma viscosidade elevada, né? E quando tem infecção bacteriana, elas costumam consumir essas proteínas, essas proteoglicanas, essas proteínas do líquido sinovial. Com isso, a viscosidade cai. Como é que você testa? Geralmente a gente faz aquele teste como do líquido cervical também, né? E acaba você vendo que a viscosidade diminui bastante. Ou na ponta da agulha você coloca lá e você vê que ele é um líquido mais viscoso, ele demora para escorrer. Então, com isso, mostra que é um líquido normal, ou no máximo um líquido pouco inflamatório. Se é um líquido séptico, onde tem bactéria, a gente já pensa nisso, né? Isso muitas vezes na beira do leito dá para você diferenciar. Então, aqui a gente tem, né, um líquido classe 1, ou líquido classe 2 inflamatório aqui, né? E aqui uma artrite séptica com pus mesmo na articulação, né? Aqui não tem dúvida que é um líquido classe 3, né?
Bom, de exame de imagem, a gente pode fazer raio-x, mas é uma baixíssima sensibilidade e especificidade, então não é um exame que, via de regra, a gente vai usar como arsenal terapêutico no diagnóstico de artrite séptica. Talvez no diagnóstico retrospectivo ou talvez para você acompanhar o paciente, né? As alterações no raio-x vão aparecer só com 2 a 3 semanas de evolução, né? Que aí a osteopenia, destruição da articulação e do osso subcondral vão começar a aparecer no raio-x. O ultrassom pode ser uma boa alternativa se você tiver disponível, e seria o ideal se você tiver um ultrassom, uma articulação de difícil punção, por exemplo, um quadril, um tornozelo. Você faz ultrassom, guiar, por exemplo, a sua punção pelo ultrassom é o melhor dos mundos, né? Quando a gente tem disponível isso, mas depende aí de ter um radiologista disponível ou uma pessoa com experiência para guiar e para avaliar esse ultrassom. E para avaliar essa imagem para guiar a sua punção. Então, aqui a gente vê um quadril, né, com diminuição bastante de espaço, irregularidades ósseas, esclerose subcondral. Quer dizer, isso aqui não é o que a gente quer tratar, né? A gente quer tratar antes de chegar nessa situação. Da mesma forma que a gente vê uma sequela de artrite séptica, né, nesse sexto metatarso aqui, então a destruição completa da articulação, uma perda funcional total, então não adianta você esperar o raio-x ter alteração para você entrar com alguma medida de tratamento, né? Aqui da mesma forma, né, a primeira alteração que aparece é a diminuição do espaço articular, depois perda aqui do espaço articular, evoluindo com esclerose subcondral, e no terceira fase, osteonecrose, completo colapso aqui da cabeça femoral. Então, isso já é uma evolução crônica da artrite séptica, que acontece, na verdade, em alguns dias, não é tão lento assim. A cintilografia, por exemplo, pode ser um exame interessante na artrite séptica, ela tem uma boa sensibilidade para identificar processo inflamatório, mas uma baixa especificidade. Se o paciente já tem danos ósseos, articulares prévios, por exemplo, pode vir um falso positivo. E a ressonância magnética tem uma boa sensibilidade, uma boa especificidade, mas, no entanto, não é acessível para todo mundo, não é possível a gente estar fazendo ressonância com todos os casos, né? Geralmente, quando tem infecção aguda, você perde aquela zona de transição entre uma medula óssea normal e anormal, e você diminui o espessamento cortical, ou você pode ter áreas de sequestro ósseo, né? São áreas onde já se tem um sofrimento ali vascular do osso, então são sinais de que pode ter infecção naquela articulação. Isso fica reservado, logicamente, para articulações de difícil acesso, em casos atípicos, pacientes gravemente enfermos, em situação clínica grave, onde você tem uma febre, por exemplo, você não consegue descobrir a causa no paciente clinicamente instável, um paciente de UTI, por exemplo, você faz um exame de imagem para identificar se pode ser um quadro de artrite séptica. Mas, via de regra, não é um exame que a gente utiliza para fazer diagnóstico, tá? Bom, e da artrite gonocócica, o que a gente tem para dizer? Difere um pouquinho o quadro clínico da artrite bacteriana. É uma doença sexualmente transmissível, então lembrar sempre na história que você for colher, se não existe essa história de relação sexual desprotegida, próximo da transmissão, né? Pode ser por relação sexual vaginal, anal, oral, ou até por transmissão vertical durante o parto, né? Então, lembrar que também é uma artrite bacteriana, mas em pacientes jovens, menos de 30 anos, em países em desenvolvimento, é uma causa bastante importante da artrite séptica, mais de 50%, como a gente viu naquela tabela anterior, tá? Lembrar que a maioria dos casos vai evoluir com um quadro de uma monoartrite ou uma oligoartrite com acometimento articular. Mas casos de infecção gonocócica, desculpa, eu me confundi aqui. A maioria dos casos de gonorreia, né, de infecção pela Neisseria, vai evoluir com manifestação geniturinária, né? Então, o paciente vai ter um quadro localizado de gonorreia e 0,5 a 3% dos casos que vão evoluir com artrite gonocócica, infecção gonocócica disseminada, porque acometimento articular pelo gonococo é por disseminação hematogênica. Então, a Neisseria é um diplococo gram negativo, tem alguns fatores de virulência que são
presença de pile, né, que adere melhor às células hospedeiras, alguns sorotipos que produzem proteína 1 e proteína 2, são fatores que aumentam a virulência desse gonococo, e sensibilidade também a antibióticos. Com isso, aumenta o risco do gonococo, que tem fatores de virulência, levarem a essa infecção gonocócica disseminada e, com isso, ter risco de artrite gonocócica. Leandro, temos uma dúvida. Pode falar. O Diego Seixas, novamente. Nesse caso clínico, em que o paciente já vinha em uso de imunossupressor por conta da artrite reumatoide, a análise do líquido sinovial pode vir falseado na celularidade, IPMN, ou a medicação biológica não interfere nesses parâmetros? Não interfere nesses parâmetros. Se você está pensando numa artrite séptica, geralmente isso vai vir alterado, sim. Grande chance de vir alterado, né? Logicamente, considerando um paciente de artrite reumatoide e em tratamento imunossupressor, você não teria esse problema. A não ser que seja um paciente muito imunossuprimido, que ele não faz reação inflamatória nenhuma, né? E aí você poderia ter um líquido pouco inflamatório. Mas, via de regra, sim, você teria um líquido bastante inflamado aí, com presença de polimorfos nucleares em sua maioria. Até porque, se você funcionar, ver um líquido classe 2, que é inflamatório, você vai pensar mais em atividade da artrite. Pode acontecer, mas não é o mais frequente, mas pode acontecer, entendeu? Bom, então, voltando aqui então para a infecção gonocócica, a gente vai ter febre, poliartralgia, e lesões cutâneas, e uma fase supurativa onde vai aparecer a artrite infecciosa, né? Então, o paciente geralmente tem um pródromo ali de infecção, onde ele vai apresentar febre, uma artralgia mais difusa, algumas lesões tendíneas com tenossinovite e lesões cutâneas papulopustulosas. Depois disso, em alguns dias, ele evolui para uma monoartrite mais importante. As articulações mais acometidas geralmente são joelhos, cotovelos, punhos e tornozelos, tá? Geralmente, nessa fase, é uma fase monoarticular. Existe uma dermatite também, que acontece, membros, troncos, com máculas ou pápulas eritematosas e pústulas, tá? Eritema nodoso pode aparecer como um quadro reacional também, e quadros graves da infecção gonocócica disseminada pode evoluir com endocardite, pericardite, osteomielite e meningite, tá? Acho que tem algumas imagens aqui para mostrar. Então, essas pápulas que viram pústulas com componente hemorrágico são bastante frequentes nessa infecção gonocócica disseminada. Então, se você vê um paciente com uma monoartrite, que tem esse passado de uma infecção, de uma relação sexual desprotegida, juntamente com sintomas de poliartralgia, uma febre baixa, evoluindo com lesões cutâneas, com papulopustulosas, né? Você tem que pensar em gonococo. Paciente jovem com vida sexual ativa, você tem que pensar em gonocócica como uma possível causa, né? Então, aqui a gente vê, por exemplo, uma artrite de segunda metacarpo falangiana, com uma pápula pustulosa aqui também. Então, uma lesão bem característica de artrite gonocócica, tá? O diagnóstico da artrite gonocócica, geralmente, para fechar o diagnóstico, é por GRAM do exudato uretral ou endocervical, que geralmente o paciente vai ter sintoma também de uretrite, né? No líquido sinovial, a positividade do GRAM é pequena, e a cultura menor ainda, né? Porque a cultura tem que ser em meio específico, que é o agar-chocolate, e isso tende a ser uma positividade bastante baixa. Alguns métodos de detecção molecular podem ajudar, né? Que são detectam o ácido por técnicas de identificação de ácido nucleico, os NATs. Você pode detectar diretamente o gonococo, mas isso não está disponível em todos os meios, né? Para todos os pacientes. Então, aqui, antes da gente encerrar essa fase de artrites bacterianas, eu gostaria também de mostrar aqui os diferenciais das monoartrites, né? Logicamente, o recado que tem que ficar para vocês é monoartrite aguda, igual a função articular, mas há diferenciais aqui, além da origem infecciosa bacteriana, lá da história de fratura, lembrar da hemartrose,
doença hematológica, anemia fosfética, lembrar de gota, pseudogota, então doença por dentro de cristal também pode ser uma monoartrite aguda, e lembrar, por isso, sentido, e lembrar as doenças menos que podem, que via de regra são poliarticulares, mas podem levar a um quadro monoarticular em alguns casos, né? A gente vê aqui. Como a gente já perguntaram aqui, a gente já discutiu, a artrite reumatoide, né, uma artrite psoriásica, pode, uma doença reumatológica se manifestar dessa forma? Pode, mas via de regra você precisa afastar um quadro séptico, né? Um quadro bacteriano. E o que deve ser feito para esse paciente depois de funcionar? Internar. Precisa funcionar esse paciente, internar e fazer aspiração diária dessa articulação, ou drenagem artroscópica, ou drenagem aberta, cirúrgica, aí vai depender da gravidade do quadro. Em alguns casos mais leves, você pode funcionar todos os dias, esvaziando essa articulação, e iniciar a antibiótico terapia. E lembrar que a antibiótico terapia tem que ser de início imediato, não pode esperar, e levar em conta para escolher o melhor antibiótico aqueles fatores de risco predisponentes ou comorbidades do paciente. Então, o paciente tem risco para pseudomonas, o paciente tem risco para bacilo gram-negativo, então tem que cobrir esses germes até o resultado do antibiograma. Em medidas gerais, sepulso articular, analgesia e reabilitação precoce. Pois não, Luciano? Tem mais uma pergunta no chat do Diego. A artrite Claro, gonocócica pode falar. sempre é acompanhada concomitantemente de infecção genital ou pode ocorrer sem manifestação genital? Tem um quadro geniturinário precedente, até porque a incidência de doença geniturinária é muito frequente, muito alta, né? Então, via de regra, se espera sim uma história de acometimento geniturinário. E devem solicitar a investigação de outras ISTs? Ele continua. Sim. Aí, obrigatoriamente, sim, porque se o paciente teve uma DST, ele pode ter outras. Então, HIV, sífilis, faz parte aí do pacote para se fazer a investigação, sim. Tá? A Amanda Dutra, ela pergunta: a internação hospitalar é sempre mandatória, mesmo com paciente em bom estado geral? Olha, porque assim, esse paciente vai precisar, ou se for muito leve, um quadro muito leve, esse paciente vai precisar, no mínimo, ser funcionado diariamente. Então, até resolver esse quadro. Geralmente, sim, a internação é necessária, preferencialmente com antibiótico terapia endovenosa. Logicamente, se esse paciente evolui muito bem, se for um quadro muito leve, você pode escalonar o antibiótico ou de acordo com o antibiograma, mas via de regra, sim, precisa internar e drenar esse paciente. E, geralmente, drenar cirurgicamente, ou pelo menos por artroscopia. Acho que é isso, né? Bom, vamos lá. Então, vamos para um segundo caso aí, pessoal. Vamos ver se dessa vez a gente acerta aqui o mente. Eu ainda tenho um pouco de dificuldade com essas tecnologias. Mas, principalmente aqui com o celular, que fica mais difícil. Mas vamos lá. Mulher, 39 anos, com uma queixa de poliartralgias há 14 dias. Poliartralgias difusas, acometendo mãos, punhos, pés, joelhos e tornozelos. 2 dias antes do início do sintoma, ela apresentou um quadro gripal com mialgia, cefaleia e mal-estar geral, com febre baixa. A temperatura máxima que ela mediu foi de 37,9. Após o início dos sintomas, a paciente teve um racho facial que melhorou após 4 dias de evolução. E aí agora ela procura a unidade básica de saúde porque ela mantém dor articular em mãos, punhos, joelhos e pés. De interrogatórios sintomáticos de diversos aparelhos, ela nega tosse, dispneia, nega expectoração, sibilância, não tem nenhum quadro respiratório aí junto, ela nega diarreia, dor abdominal, parece que não tem um outro acometimento aí. E tem uma viagem recente para visitar a família no Recife. De história patológica pregressa, não tem nenhuma alteração, cartão vacinal completo, atualizado, sem nenhuma alteração digna de nota no história familiar também.
E no exame físico ela tem a normotérmica, normotensa, frequência cardíaca de 36, respirando bem, ar ambiente, saturando 99%, ausculta cardiovascular e respiratória sem alterações, né? Alguém consegue visualizar? Alguém quer mostrar o que ela tem aqui? Alguém já investiu? Pô, parecendo ideias legais aí, né? Então, o que ela tem aqui, pessoal? Ela tem uma artrite, né? Ela tem aumento de volume aqui. Vocês estão vendo o meu mouse aí? Eu não sei. Ela tem aumento de volume das interfalangianas proximais aqui, segunda e terceira bilateral, quinta do lado esquerdo. Visivelmente, ela tem aumento de volume, um pouco até de hiperemia, a gente consegue ver em algumas articulações, tá? E aí, pessoal, qual a melhor hipótese diagnóstica neste momento? Artrite bacteriana gonocócica, artrite reumatoide, artrite viral ou gota? Deixa eu ver se eu consigo apresentar novamente, porque esse... Peraí, eu vou ter que reiniciar aqui. Pessoal, acho que não... Ah, o pessoal já tinha respondido essa aqui, né? Vamos ver se eu consigo jogar novamente no Mente aqui, mas eu acho que como já foi respondida... André, é só você, desculpa interromper, é só você renovar aí no próprio Mente essa enquete novamente, né? Tem um botãozinho em cima, e aí você faz essa pergunta de novo, e aí ele vai habilitar para a gente poder votar. Será? Eu não estou conseguindo achar aqui. É porque se a gente for tentar votar, vai dizer que essa enquete já finalizou. Já encerrou, né? Não consegui aqui, porque eu estou no celular aqui. Mas, enfim, alguém quer mandar aí... Ah, tá, deixa eu ver aqui. No celular aqui está mais difícil para eu conseguir. Mas alguém quer mandar aí as alternativas no chat? A Larissa mandou letra C. Quem mais? B. O Diogo falou B aí. Mais alguém? Letra B, artrite reumatoide. Um diagnóstico diferencial importante aí. Nós vamos discutir por quê. Alguém mais acha que é artrite reumatoide? Não. Alguém acha que é gota? Bom, vamos lá. Então, analisando esse caso, pessoal, vamos voltar aqui. É uma paciente jovem, sexo feminino, né? Realmente gera essa dúvida. E eu coloco um caso clínico parecido com esse sempre para os residentes, para a gente poder lembrar de alguns diagnósticos diferenciais aqui para artrite reumatoide. Aqui de imagem, realmente faz você pensar em uma doença reumatológica, né? Só que tem algumas coisas aqui que falam um pouco contra, ou, na verdade, falam menos a favor, pelo menos não nesse momento, pensando na melhor hipótese diagnóstica, né? Que é a pergunta da questão, tá? Então, assim, é uma paciente que tem história de 14 dias de acometimento, então, um quadro muito recente. Então, aqui, é diferente da artrite séptica ou da gonocócica, quando a gente fala de uma monoartrite aguda, aqui a gente está falando de uma poliartrite aguda. Então, os diagnósticos diferenciais aqui entram basicamente doenças infecciosas, e quando a gente fala de doenças infecciosas, de artrites de doenças infecciosas que causam artrite, poliartrite de forma aguda, a gente tem que pensar nas etiologias, e aqui a gente vê alguns sinais que chamam a atenção. Esse quadro gripal antes do caso, do início dos sintomas, o quadro de um racho facial que veio junto com a artrite,
Nenhum outro sintoma referido. Ela está febril nesse momento, exame físico normal. Então, basicamente, ela só tem artrite e teve esse racho facial e esse quadro clínico prévio, aí, meio frustro, que sugere muito uma etiologia viral. Ela teve um quadro viral, aí, gripal, que acabou evoluindo com uma artrite após, né? Alguém conseguiria, já de cara, pensando... Então, assim, a melhor hipótese diagnóstica para esse momento, logicamente, vai depender ainda de uma investigação, e a artrite reumatoide pode estar entre os diagnósticos diferenciais aí no seu leque, mas alguém sabe a etiologia aí? Alguém poderia chutar aí no chat? Chikungunya, legal, legal. Mais alguém? Ó, tem alguns achados bem clássicos aí no quadro clínico, tá, pessoal? Que são característicos aí. O que fala um pouco contra a chikungunya nesse caso é o acometimento de mãos de interfalangianas, na verdade, que não é tão frequente na chikungunya, e o quadro ela não ter tido febre, tá? Ela não teve uma febre, ela teve uma febre baixa de 37,9 e não teve um quadro de uma febre mais importante. A febre geralmente na chikungunya dura mais tempo, um pouco mais de tempo. Mas poderia ser, mais alguém, algum outro quadro viral, pensando que é uma artrite viral? Alguém? O pessoal está meio tímido aí no chat. Se quiser falar também, podem falar, podem argumentar. Hepatite, Zika. Zika, a gente vai ver esse diferencial aí também. É legal você ter levantado isso, Gabriela. E Diego falou hepatite, é isso? Seria? Hepatites, isso, pode ser. Poderia ser neoplasia? Poderia ser uma síndrome paraneoplásica. Quando a gente fala de reumato, tudo pode ser infecção, neoplasia ou a doença reumatológica. São geralmente as três diagnósticos diferenciais. Mas aqui, gente, algumas coisas falam a favor de ser um quadro viral, então vamos falar um pouquinho e talvez a gente chegue no diagnóstico aí. Então, assim, o que a gente tem de manifestações reumatológicas associadas a doenças virais, né? Alguns quadros dão doenças inflamatórias agudas e autolimitadas. E aí a gente fala de 3 doenças mais frequentes aí, ou que são didaticamente mais interessantes a gente lembrar, hepatite B, que pode dar um quadro de uma poliartrite aguda, autolimitada, que geralmente acontece durante o período de icterícia febril, né? E depois tende a resolver. O parvovírus B19, que a gente vai falar sobre ele. A rubéola, que pode ser associado também na reação vacinal da rubéola, né, da vacina da rubéola também pode acontecer, mas o quadro em si agudo de rubéola também pode dar uma poliartrite. Alguns casos tendem a dar artrite crônica, então hepatite C geralmente não tem manifestação de fase aguda, vocês lembram disso, né? Hepatite C geralmente você descobre lá por um teste sorológico ou já por uma complicação da hepatite, e a artrite tende a ser crônica, é um diagnóstico super importante para a artrite reumatoide, então a gente costuma fazer sorologia para hepatite C em todo paciente que está pensando na artrite reumatoide. HIV, que pode dar um quadro de artrite crônica também, HTLV e a chikungunya, que são os alfavírus de maneira geral. E algumas manifestações são síndromes reumáticas que estão associadas a infecções virais. Então, infecções virais que podem dar sintomas parecidos com artrite reumatoide, com lúpus ou com síndrome de Sjögren. Então, vamos falar primeiro do HIV aqui, né? O HIV é um dos que pode manifestar com vários sintomas articulares aí, né? Então, tem várias coisas descritas de manifestação reumática associada ao HIV. Então, o paciente pode ter desde artralgia, mialgia, uma queixa que até às vezes sugere uma fibromialgia. O paciente pode evoluir com artrite especificamente associada ao HIV. Aí é um quadro que costuma ser um pouco mais agudo na infecção aguda, né? Então, toda síndrome monolike pode dar um quadro de poliartrite, né? Que é associado ao HIV. E pode ficar um quadro mais crônico no HIV também, parecido com a artrite reumatoide. Então, entra num diagnóstico diferencial também das poliartrites crônicas. Pode dar um quadro de espondiloartrite, então psoriásica, artrite reativa, espondiloartrite diferencial, então acometimento de articulações axiais, então coluna vertebral,
sacroileite, né? Pode acontecer no HIV também. A artrite séptica acaba acontecendo com maior risco no HIV também, como a gente viu, é um fator de risco quando a gente falou de artrite séptica. E mais recentemente, um caso, eu tenho trabalhado no Emílio Ribas, né, que é um hospital onde a gente acompanha muito paciente com HIV, e aí existe um maior risco também de osteonecrose e osteoporose, tanto induzido pelo tratamento quanto pelo próprio vírus, né? Parece que a infecção crônica pelo HIV acaba aumentando o risco de doenças osteometabólicas também. A Yara perguntou aqui, né, acometimento pelo HIV. Geralmente é uma poliartrite de mãos, punhos, não tem muito acometimento específico, não. Pode ser tanto esse acometimento simétrico, parecido com a artrite reumatoide, como o acometimento de tenossinovite assimétrico. HIV acaba sendo um diferencial para todo tipo de acometimento articular. Então, qualquer reumatologista que você for conversar, se o cara tiver um pouco de noção de diagnóstico, o HIV vai ser uma sorologia que ele vai sempre pedir. Primeiro, porque ele pode dar qualquer desses sintomas de padrões, tanto poliarticular, parecido com artrite reumatoide, mãos, punhos, tornozelos, joelhos, quanto oligoarticular, parecido com uma espondiloartrite. Então, acometendo uma artrite assimétrica, com tenossinovite, isso também pode acontecer acometendo sacroiliacas, né? Isso também pode acontecer no HIV. Então, primeiro, você vai fechar isso. Segundo, você vai ver se não é pelo HIV. E segundo, você vai precisar, se for uma doença reumatológica, você vai precisar imunossuprimir o paciente. Então, você precisa saber se tem HIV também. Então, sorologia para HIV e hepatites sempre vão ser pedidas pelo reumatologista como diagnóstico diferencial. Acho que ela fez mais uma pergunta aqui. Eu perdi o chat aqui, só um minuto. Que foi as manifestações, tem algum padrão? Não, depende. Tem a artrite associada ao HIV especificamente, que ela está associada à viremia. Então, quanto maior a carga viral, ou naquela fase aguda da doença, ou naquele paciente que não sabe que tem a doença, ou que não começou o tratamento, você pode ter uma poliartrite. E aí, é uma poliartrite inespecífica, meio reacional, tá? No paciente que já está sendo tratado em terapia antirretroviral, é muito infrequente, mas a gente costuma ver mais padrão artrite psoriásica. Lá no Emílio Ribas, por exemplo, em todos os pacientes que estão em tratamento, existe uma grande incidência lá de artrite psoriásica e psoríase cutânea. A gente não sabe se é especificamente pelo vírus ou até pelo tratamento antirretroviral, né? Mas parece ser especificamente pela infecção viral crônica, pelo HIV. Hoje, essas manifestações diminuíram muito, tá? Por quê? Porque você tem uma terapia de antirretroviral de alta potência, que diminuiu muito a incidência dessas manifestações reumatológicas, pelo menos articulares, no HIV. Ficaram as manifestações osteometabólicas. Então, a osteonecrose, a osteoporose acabam acontecendo independente da terapia de alta potência, tá? Outros distúrbios que aconteciam muito quando não se tinha um tratamento mais potente para o HIV eram distúrbios do tecido conjuntivo. Então, Sjögren símile, que é o que a gente chama de síndrome da linfocitose infiltrativa difusa, o DILS, né? E a sigla em inglês. O DILS é uma manifestação parecida com o síndrome de Sjögren, que tem acometimento de glândulas salivares, lacrimais, vasculite cutânea pode acontecer também, e linfonodomegalia. Então, isso geralmente acontece por conta do DILS, né? Mas hoje a gente praticamente não vê isso. Miopatia inflamatória, geralmente polimiosite, acontece também muito associada, acontecia e síndrome lúpus símile. Então, rash cutâneo, lesão renal, pode acontecer por conta do HIV. Mas, como eu falei, essas manifestações estão cada vez menos frequentes devido à possibilidade de você tratar, reverter, zerar a carga viral desse paciente. Então, isso acaba diminuindo bastante a possibilidade hoje em dia. Falar um pouco de parvovírus B19, então, né, gente? Acho que ninguém conseguiu pensar nesse diagnóstico quando a gente falou do caso clínico, mas o parvovírus B19 é o eritema infeccioso que acontece nas crianças geralmente. Então, a quinta doença, né, muito comum da infância, da febre, face esbofeteada, rash cutâneo, mácula papular, e na criança é uma doença muito comum, como todas as doenças comuns da infância, né?
No entanto, em adultos, toda doença que quando a pessoa não pega quando criança, quando pega quando adulto, dá problema, né? E aqui pode dar sim. Se deixa para pegar o parvovírus depois de adulto, pode evoluir com crise aplásica, com anemia crônica, né? Então tem a fase esbofeteada, rache, e também com artrite aditiva, tipo artrite reumatoide. Geralmente tem sinovite, mas não tem derrame articular de grande monta. O paciente tem anticorpos positivos para parvovírus e pode, em alguns casos, positivar autoanticorpos transitoriamente, tá? E em raros casos, a infecção pelo B19 pode, que é o enterovírus ou parvovírus B19, pode levar a uma vasculite sistêmica, esses quadros sistêmicos graves, e pode até simular um quadro reumatológico grave. Agora, a grande chave da questão aqui, que é o diagnóstico diferencial com artrite reumatoide, é que o quadro é autolimitado. O quadro não costuma durar mais do que 6 semanas, tá? 4 a 6 semanas, geralmente, é o período que dura essa artrite, e por isso é o diferencial da artrite reumatoide. Quando a gente fala de artrite reumatoide, está lá no consenso diagnóstico da artrite reumatoide, nos critérios diagnósticos, na verdade, se o quadro tem uma duração pelo menos maior que 6 semanas, tá, gente? Então, lembrar que a artrite reumatoide é uma doença crônica, poliarticular, autoimune, então não tem muito a ver com esse quadro inicial. Pode até ser uma artrite reumatoide muito inicial, aquele caso, segundo caso clínico que a gente discutiu, mas com 14 dias de história não dá para a gente bater o martelo ainda, tá? Então, aqui a imagem que a gente viu lá, então, o edema articular, né, dor articular, o paciente teve um pródromo ali com um quadro viral, né, teve um racho facial com face com esse quadro articular mais autolimitado. A hepatite B, que foi um dos diagnósticos que o pessoal levantou aí, é uma artrite também associada à infecção viral, tá? Que também pode ser muito semelhante, simétrica, interfrangianas proximais, como desse caso, joelho, tornozelo, pode ter racho cutâneo, febre, mal-estar, mialgia, pode positivar fator reumatoide, porque a hepatite B pode ser um marcador, um indutor também do sistema imune, com isso você produz fator reumatoide, pode cair complemento em alguns casos, então ficar de olho, porque às vezes você faz diagnóstico de artrite reumatoide, se você não pedir a sorologia para hepatite para ver se como diferencial, você pode cair do cavalo. Mas aqui também tem uma resolução em 2 a 3 semanas. Geralmente acompanha a fase ictérica da doença, tá? Depois que resolve a fase ictérica, mesmo que o paciente não resolva a infecção e fique com um HBV crônico, não costuma evoluir com sintomas articulares nesse caso. Então, aí é um diferencial importante também para as doenças reumatológicas. Mas aqui existe uma coisa interessante, que é a poliarterite nodosa, né? O paciente teve o quadro agudo de hepatite B e nos primeiros 6 meses após a infecção aguda, ele pode fazer um quadro de vasculite, tá? E aí são vasculite de médios vasos, que é a poliarterite nodosa, a PAN com N, que geralmente tem acometimento do sistema nervoso central, trato gastrointestinal, um quadro bastante grave, mortalidade elevada, sobrevida por 10 anos baixa, que aí costuma evoluir com quadros dramáticos como esse, tá, pessoal? Então, assim, vasculite sistêmica também entra como um diagnóstico diferencial importante aí das etiologias infecciosas, né? Então, aqui a gente vê nessa angiografia abdominal, por exemplo, dilatação, aneurismas aqui de vasos abdominais, né? Então, isso é vasculite abdominal que acontece também na poliarterite nodosa. Existe a PAN, poliarterite nodosa, não associada ao vírus hepatite B, mas existe a PAN associada ao vírus hepatite B, tá? Então, só lembrar disso. Falando aí de hepatite C, lembrar que alguns cenários você pode ter hepatite C, né? Então, sempre a gente pede para investigar, sempre pede a sorologia e depois confirma com a carga viral. O paciente pode ter um quadro já reumatológico e, além disso, ter hepatite C, então artrite reumatoide, lúpus, Sjögren, fibromialgia. O paciente pode ter uma artrite causada pelo vírus, né? E aí geralmente é uma artrite crônica muito semelhante à ER, e o paciente pode fazer sintomas sistêmicos como a vasculite crioglobulinêmica, que é associada especificamente ao vírus C, né? A crioglobulinemia mista leva a um quadro de vasculite sistêmica também.
Lembrar que quando a gente também fazia o tratamento aí com interferon, hoje a gente já está fazendo tratamento livre de interferon, mas o interferon alfa ele é um potente indutor aí de sintomas articulares e geralmente o paciente faz artrite. A hepatite C, ele tem que pensar nesses 4 cenários aí, né? Se tem uma sorologia positiva para hepatite C num paciente com sintomas articulares, ele pode ter essas 4 coisas aí, tá? Lembrar sempre disso. Por quê? Porque a hepatite C, por si só, pela infecção viral, causa sintomas muito comuns a doenças reumatológicas. Então, se a ladenite, que é do Sjögren, pode ser causada pela hepatite C, né? Então, fadiga, que acontece em praticamente todas as doenças reumatológicas, desde a fibromialgia, a artrite reumatoide, o lúpus, pode ser causado pela hepatite C. Se você fizer o laboratório do paciente com hepatite C, ele pode ter fator reumatoide e ou FAM positivo. Ele pode ter citopenias, que pode confundir com lúpus, por exemplo, uma leucopenia. Ele pode ter baixos níveis de complemento, principalmente se ele tiver uma vasculite. E, então, às vezes, se confunde com manifestações reumatológicas, uma infecção crônica pelo HCV. Então, aqui a gente tem a vasculite crioglobulinêmica, né, essas púrpuras palpáveis de membros inferiores, né, geralmente, associada muito ao decúbito, às vezes, né, e que pode levar à ulceração aí, em casos mais graves, né, lesões graves. Então, esse paciente precisa ser tratado com imunossupressão e com o tratamento do vírus, né, que é o que vai, com antiviral, que vai resolver o problema mesmo aí, né. E só para, antes de falar do restante aqui, todos esses vírus geralmente ou têm tratamento ou são evoluções autolimitadas, né, pessoal? Então, lembrar que você fazendo o diagnóstico diferencial de manifestações reumatológicas, lembrar que tratar a doença de base é o que vai resolver o problema. E, às vezes, esperar passar, como o parvovírus B19, esperar passar as 3, 4 semanas, que é o quadro autolimitado. E falar um pouco de chikungunya também, né, que a gente levantou como uma hipótese de diagnóstico diferencial aí para o nosso caso clínico. Lembrar que é um arbovírus, né, do gênero alfavírus, que é o mesmo gênero da dengue e vírus do dengue, e também o vetor ele partilha aí com o dengue, né. A primeira descrição da chikungunya foi na década de 50 e tem esse nome esquisito porque na linguagem lá da Tanzânia, que Makonde é aquele que se dobra. Então, isso mostra que é uma infecção onde o acometimento articular ele é muito importante, porque o paciente andava dobrado ou andava curvado porque tem muita dor ou porque tem um acometimento articular bastante importante. Então, aqui é só para mostrar que já teve vários surtos de chikungunya e desde 2014 o Brasil e a América Latina é acometido aí também em várias regiões, em vários surtos. Acho que aí no Rio, no estado do Rio, é bem mais frequente do que aqui em São Paulo, né? A gente teve alguns casos aqui, mas sem dúvida vocês devem estar presenciando mais casos aí com frequência, né? Lembrar que é uma doença aguda, então tem um período de incubação curto, e a fase aguda da doença costuma durar de 7 a 10 dias, tá? Nessa fase, o paciente geralmente tem febre alta e o quadro articular pode ser chikungunya, mas fala menos a favor, porque a febre foi baixa, 37,9. Então, lembrar que o quadro é bem agudo e eles falam até explosivo, eles descrevem como um quadro explosivo essa poliartrite, né? Então, uma artrite aguda, intensa, de grandes e pequenas articulações, então mãos, punhos, tornozelo, né? Costuma ser acometido. Geralmente acompanha um rache maculopapular, eventualmente em face, em região palmoplantar também, mas geralmente é um quadro, um rache difuso. E lembrar que o diagnóstico é feito aí pelo PCR, né, nos primeiros dias de sintomas, e pela sorologia IgG e IgM, a partir aí do quarto dia de sintoma, que a gente tem como fechar esse diagnóstico, tá? O grande problema da chikungunya é que em alguns pacientes ela pode evoluir com uma cronificação dos sintomas articulares, tá? Então, a febre geralmente desaparece, mas persistem outros sintomas, principalmente a dor articular, e esse comportamento é flutuante, né? Pode durar de 3 meses até 5 anos, né? Tem descrição na literatura
de pacientes com acometimento pela chikungunya aí por longos períodos. Via de regra, o que a gente tem visto lá, pelo menos nos casos que a gente acompanhou no HC, no Emílio Ribas, não foram muitos, porque aqui em São Paulo a epidemia de chikungunya não foi tão intensa quanto em outros estados, como no Nordeste, por exemplo. O que a gente tem visto é que os pacientes não costumam ter um processo aí infeccioso que dura em torno de 6 meses, mais ou menos, e a tendência é esse quadro melhorar nesse período. Mas alguns pacientes a gente acompanha até hoje, mais de 1, 2, 3 anos de sintomas. Quantos pacientes vão ter esse quadro crônico é muito variável na literatura. Tá? Aqui no Brasil foi uma incidência pequena, mas na literatura a gente vê que até mais da metade dos pacientes pode ter um quadro crônico. Alguns fatores de risco chamam a atenção. Então, pacientes mais idosos, maior de 45 anos, paciente que já tem alguma desordem articular pré-existente, pacientes que têm um quadro de artrite muito intenso na fase aguda, são pacientes que podem ter um risco maior de evoluir com manifestação de artrite crônica. E aqui, importante falar do diagnóstico diferencial das principais alfaviroses, na verdade, né? Dengue e chikungunya. Então, lembrar que febre é uma coisa bastante frequente, né? O exantema maculopapular também, nas duas doenças, mas na chikungunya especificamente, você tem um quadro mais intenso de artralgia e edema articular, que geralmente não está presente no dengue. Dor retroorbital, hepatomegalia, leucopenia estão mais frequentes no dengue do que na chikungunya, tá? Então, aqui o que vai diferenciar realmente é uma artrite que passa um quadro mais exuberante, né? Então, lembrar desse diferencial. Lembrar que fenômenos hemorrágicos, apesar de poder ter um pouco de leucopenia, mais de edema, mialgia, artralgia mais leve, que não costuma trazer maiores complicações, tá? Lembrar, o pessoal está tendo problemas aí para... Alô? Oi, Leandro, deu uma travada no slide anterior. Agora está indo ou não? Tudo bem? Voltou? Voltou, mas travou na sua fala. Então, praticamente perdeu a explicação do slide do diagnósticos diferenciais. Aqui no diagnóstico diferencial, é isso? Isso. Tá. Aqui, né? Tá. Não, aqui é só para diferenciar mesmo, pessoal, para diferenciar entre dengue, chikungunya e zika, né? Onde a gente vê que na chikungunya especificamente você tem um quadro articular, né, mais exuberante. Então, mialgia, artralgia e edema articular geralmente estão muito mais frequentes na chikungunya do que na dengue, que geralmente não tem artrite, né? Tem mais mialgia e artralgia, do que na zika também, que costuma ter, pode até ter edema de membros inferiores e tal, mas é um edema mais frio. Lembrar que febre, dor retroorbitária e fenômenos hemorrágicos falam mais a favor da dengue. E na chikungunya, geralmente, esses quadros hemorrágicos não acontecem, tá? E a zika costuma ser um quadro bem mais autolimitado, onde você tem aquele exantema mais intenso, hiperemia conjuntival, conjuntivite, que geralmente na chikungunya não acontece. Então, é importante saber diferenciar entre as três, porque as três podem estar presentes ao mesmo tempo aí no ambiente, né? Então, os pacientes podem estar suscetíveis aos 3 vírus aí, tá bom? Acho que deu para entender agora. Alguém ficou com dúvida aí essa tabela aí, tá bem? Então, vamos lá. Bom, lembrar que todo o tratamento, como eu falei anteriormente, dos quadros virais, eles são quadros geralmente autolimitados. Então, nesse momento, o que você vai oferecer para o paciente é suporte, analgesia, fisioterapia para reabilitação, em alguns casos. E alguns casos um pouco mais sintomáticos, você pode usar glicocorticoide em dose baixa.
Aí, por exemplo, na chikungunya, após a fase aguda, tá, você pode, por exemplo, utilizar prednisona, 10 a 15 miligramas por dia, 7,5 a 10 a 15 miligramas por dia, para controle dos sintomas articulares, tá? Mas como os quadros são limitados, geralmente a tendência é isso melhorar. E lembrar que o tratamento específico de cada vírus é o maior fator para melhorar os sintomas articulares aí. Então, HIV, você então iniciar a terapia antirretroviral, iniciar a terapia específica aí para o vírus B e para o vírus C, vai ajudar esse paciente a melhorar os sintomas articulares. Tá bom? Gente, era isso que eu tinha para falar. Eu acho que agora a gente pode abrir para as perguntas e para as discussões, que é a parte mais interessante, né? E estou à disposição de vocês aí, tá bom? Esse é meu e-mail, tem meu LinkedIn aqui também, se vocês quiserem entrar em contato, ficou alguma dúvida, tiverem alguma discussão, enfim, vocês fiquem à vontade para me contactar, tá bom? Só vou avisar que lançou o link da chamada no chat, viu? Valeu, desde já queria agradecer a você pela disponibilidade, né, pela excelente aula. Estou aqui atento a todo, desde o início até aqui, então a gente está muito feliz com a sua participação, né? Eu queria deixar aí já essa possibilidade de próximos convites, né? Vou contar com você futuramente. Então, Claro, claro, pode contar. Um prazer, sempre. Em nome da Liga, eu queria te agradecer, Leandro. Foi uma aula muito boa. Ô, Vitor, obrigado. Estamos Obrigado muito pelo honrados com a sua presença. Obrigado pelo convite aí. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando aí para vocês e fico às ordens aí para o que precisar, para outras falas aí, se necessário. Oi, Leandro, aqui é a Yara, a presidente da Liga. Eu queria agradecer também, foi muito construtivo. Eu até errei um diagnóstico, mas aprendi. Ah, não, mas isso não é... É assim mesmo, aprendendo aos poucos. faz parte. A gente queria deixar aqui o nosso muito obrigado em nome da Liga. Se você precisar da gente também, nós estamos à disposição. Claro. E é isso aí. Muito bem, muito obrigada, foi muito construtivo. Agradeço ao Vitor aí pelo convite inicial, agradeço a vocês pela receptividade aí, que fico muito honrado aí também de poder falar com vocês e valorizo muito essa questão acadêmica e vocês já na graduação poderem valorizar aí participando, foi bem legal. Estou à disposição. Não sei se você está vendo no chat, mas o pessoal está agradecendo, dizendo que foi excelente. Estou vendo sim, obrigado. Então, olá, doutor. Pois não. Eu sou Gabriela, eu sou convidada. E tá bom, Gabriela, pode falar. Gostei muito da aula, assim, muito interessante. Eu aprendi muito. E agradeço muito a Liga, a todo mundo por estar fazendo isso, estar disponibilizando para a gente, né, que não é aluno e tal, e eu achei isso muito legal. Quero parabenizar todos vocês pela atitude. Muito obrigada. Excelente, obrigado você pelas participações também. Obrigada, Gabriela. Isso, pessoal do chat aqui. Legal.